A graça e a paz do Senhor Jesus, amém. Quem vos fala aqui é o evangelista Anderson. Que Deus abençoe a sua vida, que Deus abençoe a tua chamada, que Deus abençoe a tua família. Se inscreva aí no nosso canal, porque todo dia tem uma palavra para você. Todo dia tem uma palavra de fé e esperança para a sua vida. Todo dia Deus quer falar com você. Eu quero aqui, em nome de Jesus, dizer a todos que estão do outro lado: Deus é fiel, Ele não mudou. Hoje estarei aqui ministrando na Bíblia Aplicação Pessoal, que é a Bíblia dos adolescentes. Então você vai ver que a versão é meio diferente, é meio mais explicativa, né? Mais clara, mas tudo é a palavra de Deus. A Bíblia fala que a palavra de Deus ela é eficaz. Então quero deixar aqui o versículo da palavra de Deus para você, que se encontra aqui em João 7, versículo 40. João 7, versículo 40. O Evangelho de João diz assim: muitas pessoas que ouviram essas palavras afirmaram: de fato esse homem é profeta. Outros dizem: ele é o Messias. E ainda outras pessoas perguntavam: mas será que o Messias virá da Galileia? As Escrituras Sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Então o povo se dividiu por causa dele. Alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Glória a Deus. Aleluia, Jesus. Aleluia, Jesus. Nós entendamos bem a palavra de Deus. A Bíblia vai nos dizer aqui, o Evangelho de João, para quem não conhece, o Evangelho de João, nós temos que entender, primeiramente, né, quem é João, e que o João tentava passar a sua mensagem. Porque o apóstolo João escreveu o seu evangelho para provar, sem Jesus, dúvida, que Jesus é o Filho de Deus e que todo aquele que crê em Jesus terá a vida eterna. Então o apóstolo escreve aqui que os homens que terão a vida eterna são aqueles homens que têm a Jesus. Então Jesus vem pregando, a Bíblia diz assim que Jesus chega diante do povo, ministra a sua palavra, e a Bíblia fala que o primeiro ministério de Jesus, a Bíblia fala que Jesus começou em João, a Bíblia diz que João está ali no deserto, batizando as pessoas que se converteram. O evangelho de Jesus, de João, não é um evangelho aplausível. O evangelho de João não é um evangelho que as pessoas gostam de ouvir, porque raramente quando as pessoas vinham até ele perguntavam: João, mas você é? Quem é você, João? E as pessoas, ao olhar João, já testificavam que João era um profeta. Por quê? Porque João comia diferente, João se vestia diferente, e a Bíblia diz assim que João era um homem que ministrava a palavra diferente. O que vamos aprender aqui no dia de hoje? Para você ser diferente hoje em dia no Evangelho, você não pode ministrar a palavra que eles querem ouvir, mas que eles precisam ouvir. O que nós entendamos aqui da palavra de Deus é dizer que João era o profeta de Jesus. João era aquele que vinha preparar o caminho, mas só que o povo não entendia isso e não compreendia isso. Por quê? Porque o Novo Testamento ainda não era escrito. É só o Torá, que era o Velho Testamento. Então vem João batizando aquelas pessoas. E as pessoas saíam da onde elas estavam, do meio das aldeias, dos meios das cidades, e vinham ter com João. Então todas as reuniões no Sinédrio, todas as reuniões nos templos estavam vazias. Por quê? Porque as pessoas iam ver João no deserto. As pessoas queriam ver o que João tinha para falar. Por quê? Porque a palavra de João era impactante. A mensagem
de João era impactante, mudava a vida de pessoas. A Bíblia diz que quando as pessoas olhavam para João, João ministrava a palavra. A Bíblia diz assim que as pessoas se batizavam e vinham ver, o velho homem morria e nascia o novo homem. E o que eu quero dizer para você aqui nesse dia de hoje, nessa semana aqui, nesse sábado abençoado, o que eu quero dizer para você aqui, pregador, você que ministra a palavra, a sua palavra não pode mudar, tem que ser a mesma. Nós estamos vivendo nos últimos dias que a palavra de Deus tem que agradar pessoas, agradar vidas, agradar certas pessoas dentro ou fora da igreja. Mas Jesus disse, e Paulo também ministrou, que o nosso evangelho não ia agradar a homens, ia confrontar a homens. Nós estamos vivendo nos últimos dias que se eu não pregar uma mensagem boa, se eu não pregar uma mensagem que eles querem, eles não voltam mais. Mas eu quero te dizer uma coisa, João ministrava a palavra, ele estava no deserto, tinha pessoas que não voltavam mais para ver João. Por quê? Porque as pessoas não gostavam da mensagem de João, mas ao chegar na cidade, o Espírito Santo de Deus tocava elas, quando elas estavam passando prova, luta, tribulação, quando elas estavam na prova, na luta, na tribulação, o próprio Espírito Santo falava com eles. Você já foi ministrado, eu já falei com você, a Bíblia diz que Deus não faz nada sem avisar ao homem primeiro. Deus não vai fazer nada sem avisar eu e você primeiro. Então a Bíblia diz que João estava ali no deserto batizando pessoas, e quando veio os sacerdotes do Sinédrio, aqueles que estavam nos templos, os fariseus, os escribas, que queriam escutar e saber o que João ministrava, quando João olhou para eles, João entendeu que eles vieram questionar João. Então João olha para eles, não é para o povo, João fala assim para eles: raça de víboras, arrependei-vos da ira vindoura, porque o próprio Messias, o próprio Jesus está perto, arrependei-vos. Então nós entendemos que o Evangelho de João foi escrito para que o nome do Messias, de Jesus, o Mestre, fosse anunciado. Verdadeiramente João aqui, ele era o preparador, ele preparava o caminho. E nesses últimos dias, para nós prepararmos o caminho, nós temos que ter força na palavra. E por que eu li esse texto aqui? Porque o título diz que o povo se divide. O povo estava dividido em saber quem era Jesus. Mas voltando lá em João, a Bíblia diz que o próprio Jesus se manifestou no meio deles. Enquanto João batizava as pessoas que estavam se arrependendo dos pecados, enquanto o povo deitava nas águas, morria o velho homem, nascia um novo homem. Jesus vem vindo, o Cordeiro vem, e João fala que não é digno de desatar as sandálias de Jesus. Mas só que Jesus veio cumprir o seu ministério a partir do batismo. Deus não tira a autoridade do homem. Quem tira a autoridade do homem pode ser outro homem, mas Deus não tira. E João batizou Jesus. E João batizando Jesus ali, o ministério de Jesus começa. Só que o ministério de Jesus não é qualquer ministério. Quando Jesus vem, sai das águas, a Bíblia diz que o Espírito Santo de Deus se apossa dele. O céu se abre e todos escutam o próprio Deus dizer: eis aí o Filho de Deus. Eu só estou na introdução. Eis aí o Filho de Deus. O povo ali fica atônito, fica enaltecido, olhando o céu se abrir, aquela voz vindo do alto, mas o povo não entende o que está acontecendo. Nós temos que entender uma coisa. O próprio Deus ali clamou do céu dizendo que Jesus era o Filho de Deus, o seu Filho sobre a terra. Então Jesus sai da água e começa o seu ministério. Então Jesus, antes, a Bíblia diz que ele jejua 40 dias. E o Espírito Santo o toma e o leva para o monte. E diante do monte ali, Jesus é tentado pelo inimigo. Jesus é tentado pelo inimigo.
Jesus sendo tentado pelo inimigo ali, a Bíblia vai dizer que ele está 40 dias em jejum. Então Jesus vence ele através da palavra. E a Bíblia diz que eu não vou entrar nesse mérito, porque isso é outra mensagem, mas a Bíblia diz que ele desce, então começa o seu ministério. E se nós analisarmos aqui, os versículos vão dizer que Jesus encontra os homens pescando, e os homens estão pescando aí, o propósito de Jesus é levantar 12 homens, para que o evangelho seja anunciado. Jesus não precisa de muitos. Então a Bíblia diz que Jesus está ali, e Jesus está ministrando a palavra. Então Jesus cura. Então Jesus diz para que veio. Então Jesus disse que é a fonte de águas vivas. Então o povo que estava lá no deserto, olhando Jesus sendo batizado por João Batista, então sentam em um lugar e começam a debater. E voltando aqui o versículo 40, capítulo 7, vai dizer que Jesus está ali, naquele lugar. Então o povo se reúne e perguntam assim: de fato esse homem é profeta? Então eles começam a discutir se Jesus é profeta, mas eles estavam lá no deserto vendo o profeta João Batista a batizar as pessoas. Então eles se indagam com ele, perguntando se Jesus é o profeta. E muitas vezes o povo nos dias de hoje estão divididos. Algumas pessoas dizem que Jesus, o que Jesus é? Verdadeiramente, qual é o propósito de Jesus nessa terra? Uns dizem que Jesus é profeta. Nós vemos aí pelas religiões, inúmeras religiões dizem que Jesus é o profeta. Ele só veio como um profeta na terra. A Bíblia vai dizer em João 3,16. Eu quero ler aqui para você. João 3,16 diz assim: porque Deus amou o mundo, que deu seu único filho, para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha a vida eterna. Pois Deus mandou o seu filho para salvar o mundo e não para julgá-lo. Então essas pessoas aqui, elas já estão erradas, porque o próprio Jesus não é profeta. Os profetas que vieram antes de Jesus anunciar a sua vinda, o que nós dizemos o profeta Isaías, que o livro de Isaías vai discernir tudo, que Jesus viria sobre a terra, que o Messias estabeleceria o seu reino sobre a terra. Então, para você que está do outro lado aí, Jesus não é profeta. Jesus é o Filho de Deus. Outros diziam: ele é o Messias. A Bíblia diz, no livro de Isaías, como eu disse, que ele é o Messias. Ele vem para trazer a nação, para colocar um plumo sobre a nação, para que os homens voltem para Deus, para que os homens se arrependam do seu pecado. Então essas pessoas analisaram Jesus como o livro de Isaías, o Torá, porque havia algumas pessoas estudiosas que estavam no meio desse povo. Então elas entenderam que Jesus é o Messias. Mas tem a terceira parte de pessoas que diziam, e ainda outras pessoas perguntavam: mas será que ele é o Messias? Virá da Galileia? As escrituras sagradas dizem que o Messias será descendente de Davi e vai nascer em Belém, onde Davi morou. Olha só, Jesus, todos nós sabemos que ele saiu de Belém para ir para Galileia. Nós sabemos que Jesus nasceu em Belém. Nós sabemos que Jesus é descendente de Davi. É tanto que o cego diz assim: filho de Davi, tem misericórdia de mim. Olha só, um cego que está perambulando sobre a cidade,
que não tem visão, a visão natural dessa terra, então ele entende, ele tem discernimento que o próprio Jesus que está curando, que está ali orando por pessoas, que está mudando a vida de pessoas, é o filho de Davi. Então essas pessoas aqui, elas estão aqui, mediante essas perguntas, querendo discernir quem é Jesus. Só que uma coisa eu vejo, para você discernir quem é Jesus, você precisa ter o Espírito Santo. Para você discernir qual o propósito de Jesus, você precisa fazer como Jesus disse a Nicodemos, um homem estudado da lei, um homem perito no que fazia. Jesus falou assim: é necessário que você nasça de novo. Nicodemos, você é um homem, um mestre na palavra, não entende que é necessário nascer de novo, e esses homens aqui precisavam nascer de novo. Muitas pessoas que indagam, dizendo que Jesus é anjo, que Jesus só é mais um profeta, como eles consideram os profetas de Maomé, como eles consideram o profeta Moisés, o profeta Elias. Eu quero dizer para você o seguinte, que esses homens têm que nascer de novo para entender que Jesus é o que diz João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho para que todo aquele que nele crê não morra, mas tenha vida eterna. Para isso entender, nós temos que nascer da água e do Espírito. Para isso nós temos que entender que o propósito de Deus sobre essa terra, o propósito de Jesus é entender que Jesus, ele é o único e suficiente Salvador. Nós temos que entender uma coisa, que Jesus veio para nos salvar, para nos tirar dessa vida de tristeza, de rancor, de briga, contenda. A Bíblia diz que a geração desse século está cegada pelo inimigo. Muitas vezes você tem perguntado, será que Jesus mesmo é o Filho de Deus? Será que ele veio para nos salvar? Porque eu passo tanta prova, tanta tribulação. Eu quero dizer uma coisa para você: a prova e a tribulação é para aperfeiçoar você em Cristo Jesus. Os obstáculos são para mostrar para você que Jesus ainda está no barco. Versículo 43. Então o povo se dividiu por causa dele. Olha só, eles não entraram num conceito espiritual. Eles não entraram num conceito entre si e se dividiram. Então vai aí um povo que acha que Jesus é o profeta. Vai aí um povo que acha que Jesus é o Messias. E vai aí um povo que acha que Jesus é mais um mercenário. É mais um que está enganando o povo. Nesse sábado aqui, com essa mensagem, o que você acha que Jesus é? O que Jesus representa para você? Será que ele é só um profeta? Será que Jesus aqui é o Messias para você? Aquele que há de vir e virá, diz a Bíblia. Aquele que em breve voltará e buscará a sua igreja, os filhos de Deus, os filhos do Altíssimo. Aquele que buscará aquele que está passando prova, perseguição. Aquele que quando ele virá não haverá mais choro, nem ranger de dentes. Nessa manhã, eu quero dizer uma coisa para você. Quem é Jesus para você? Se as pessoas chegarem perto de você e perguntarem quem é Jesus para você, você pode dizer que Jesus é o único e suficiente Salvador da sua vida, ou ao outro? Ou você está pensando em outro, como eles disseram aqui? Ou você está no meio dessa multidão, com essa multidão, e dividido, não sabendo quem é Jesus,
Nós temos que ter a característica dele, temos que ter a certeza que ele voltará, e para isso temos que crer que ele é o nosso Salvador. E quando eu falo que é o nosso Salvador, não é religião, eu não estou falando de placa de igreja, eu estou falando que vocês têm que estar firme, que Jesus é o seu Salvador. E às vezes contra a tribulação, contra provas, estão querendo tirar nós do foco da mensagem de Jesus. Às vezes quantas coisas estão querendo tirar nós do foco, sabe por quê? O próprio inimigo quer que nós nos percamos no meio do caminho e perdemos a nossa salvação. O mais importante aqui é a nossa salvação, é estarmos salvos em Cristo Jesus, é reconhecermos Ele como Messias, como Salvador das nossas vidas. A Bíblia diz no livro de Abacuque que ainda que a figueira não floresça e não haja flor na videira, eu me alegrarei no Senhor, porque Ele é o meu Salvador, ainda que não aconteça nada aos seus olhos naturais. Eu quero dizer, o Senhor é maior que tudo isso. Nós temos que entender uma coisa, nós não podemos mais estar como esse povo aqui dividido. E o que eu quero dizer dividido, às vezes você está em um lugar congregando, às vezes você está em uma denominação, aí acontece algo que não é aplausível ao seu coração, às vezes acontece algo que foge da palavra, e imediatamente você larga Cristo. Às vezes você vê os noticiários aí, de alguns líderes, e você deixa Cristo. Eu quero dizer para você aqui, como diz a palavra, o próprio Deus entregou foi o seu Filho. Ele não entregou igreja nenhuma para salvar a sua vida, ele não entregou líderes nenhum para salvar a sua vida. Pelo contrário, esses líderes são para te auxiliar e para te ajudar a andar no caminho que é Jesus. Nós temos que entender uma coisa, pessoas não vão nos salvar a nada. As pessoas são falhas como eu e você. Muitas vezes vimos notícias aí, a primeira coisa que as pessoas dizem para você que está dividido, para você que está no meio desse povo não sabendo se ele é o Messias, ou se ele é o profeta, ou se é mais um enganador ou um falso profeta, e você está no meio dessas pessoas, e a primeira coisa que as pessoas falam, olha, só podia ser, é um cristão, é um pastor, comanda uma igreja, olha o que ele fez, nós somos falhos. A Bíblia diz que a igreja, o templo do Senhor é um hospital, e quem vai no hospital é só pessoas que estão doentes, e doentes da alma. Se eu vou de quinta-feira ao hospital é porque eu preciso de um medicamento, é porque eu preciso de uma cura. Se eu vou no domingo no hospital é porque eu preciso de algo. Ninguém vai no hospital para passear. Nós não congregamos, não vamos à igreja porque somos perfeitos, nós vamos à igreja porque precisamos da perfeição de Cristo. Muitas pessoas têm se afastado do Evangelho por causa de pessoas, mas só que nós temos que entender, quando nós conhecemos a Bíblia, conheçamos e prossigamos para o alto e para o alvo que é Cristo. Quando nós entendemos a Bíblia, por isso que a Bíblia vai dizer no livro de Oséias, o meu povo morre porque falta conhecimento. Nós temos que ter o conhecimento da palavra, porque o conhecimento vai nos mostrar que pessoas iam tomar aquelas atitudes, porque são pessoas falhas. Nós precisamos de Jesus porque somos pessoas falhas. Nós precisamos de Jesus porque somos falhos, errantes aos nossos próprios pensamentos e aos nossos próprios entendimentos. Nós temos que sair do meio dessa multidão aqui, e principalmente a multidão que acha que Jesus só é um profeta, e a outra multidão que acha que Jesus é só um mercenário, que é mais um. Talvez que você que está do outro lado me escutando, você serve a uma tal religião. E eu quero te dizer, essa religião não vai te levar ao Pai. Essa religião não vai te levar a lugar nenhum. A não ser, essa religião vai te levar a cuidar dos órfãos e das viúvas. Só isso, a fazer uma obra social. É isso que a religião vai te levar. A religião vai te levar a isso. A cuidar de pessoas.
Mas a tratar com pessoas é só Cristo. A tratar da mim, da sua alma, é só Ele. A Bíblia diz que o homem olha a aparência e Deus olha o coração. O próprio Deus quer nos dizer que lá dentro, no fundo, Deus sabe quem nós somos e o que nós precisamos. É por isso que não podemos julgar as pessoas, independente das suas falhas e dos seus erros. Os discípulos queriam separar o joio do trigo e Jesus falou: não é o tempo ainda. Quem somos nós, homens falhos, para querer separar o joio do trigo? Deixa isso para Deus. E a Bíblia vai dizer no 44, alguns queriam prender Jesus, mas ninguém fez isso. Eu quero terminar dizendo aqui, algumas pessoas queriam prender Jesus, pelo motivo de não discernir quem era Jesus, não entender quem era Jesus. Queriam prender ele, mas não conseguiram. Por quê? Porque Jesus era escolhido por Deus, era o Salvador da humanidade. Eu quero deixar essa mensagem para você. Jesus veio para te salvar. Jesus não é o profeta. Jesus não é só mais uma pessoa que veio ao mundo para pregar o seu evangelho. Jesus veio para pregar o evangelho do Senhor, que é o Pai. Eu quero dizer para você aqui nesse dia, Jesus te ama. Jesus tem uma obra na sua vida. Entenda quem é Jesus. Não ande em um povo, no meio de um povo dividido. Ande com a palavra de Deus. Eu quero dizer para você, Jesus tem uma obra na sua vida. Entregue a sua vida para Ele. Eu quero aqui terminar dizendo que Jesus está voltando e Ele virá buscar aqueles que entregaram verdadeiramente a vida para Ele. Aqueles que o nome está escrito no livro da vida. Aqueles que está